Olá, muito bem, então vamos para mais um estudo da Palavra de Deus aqui no canal Ômega. Então vamos estudar hoje sobre o Anticristo, isso mesmo. Quem é o Anticristo? Quando ele aparecerá? O que a Bíblia fala sobre esse Anticristo? Ele é também chamado de outras palavras, de outros títulos pela Bíblia, como também chamado de o Filho da Perdição, ele também é chamado de o Iníquo. Mas o que está o detendo agora para que ele não se manifeste? E quando ele se manifestar, o que acontecerá? Quais os sinais que acontecerão? Já estamos próximos a esses sinais. Nesse estudo nós vamos responder a todas essas perguntas. Então você já vai anotando aí, pegue sua Bíblia para mais um estudo da Palavra de Deus. Logo depois da vinheta, espero você. Aos Tessalonicenses. Então você vai abrindo aí no capítulo 2. Então no capítulo 2 o apóstolo Paulo fala a respeito da vinda do Senhor Jesus e seus sinais e fala também do homem da perdição. Então abrindo aqui a Bíblia, a partir do verso 1 está escrito: Ora, irmãos, rogando-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, por que ele diz isso? Aqui ele fala sobre a volta de Jesus e ele fala também que os irmãos não se perturbassem a respeito desse assunto, ou seja, não ficassem aflitos acerca desse assunto, porque que seja por epístola, que seja por palavra. Aí ele vai explicar, o apóstolo Paulo vai explicar o motivo para que os irmãos, naquele tempo dele, não estivessem tão apreensivos com relação a isso. Aí ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, você vê, o assunto aqui da epístola de 2 Tessalonicenses, aqui no capítulo 2, era sobre a volta de Jesus. Era sobre se Jesus já estava voltando, se já estava perto, como é que os irmãos iam proceder de acordo com essa volta, será que eles já estavam preparados? Então, tudo isso estava sendo indagado pela igreja de Tessalonicenses. E Paulo escreveu essa carta justamente para confortar os irmãos a respeito desse assunto. Hoje também é da mesma forma. Hoje se fala, através desses sinais, esse grande terremoto que aconteceu agora na Turquia, é um sinal que é apresentado nos sinais do fim, e também as conjecturas políticas, econômicas, que estão acontecendo no nosso país e no mundo todo, e tudo está se falando sobre a questão da volta de Jesus. Mas antes disso, se fala muito na questão de um arrebatamento para uma classe de pessoas, um arrebatamento para uma determinada, para a igreja, mas para algumas pessoas da igreja. Então naquele tempo já se falava mais ou menos isso, não que seja propriamente isso, mas já se falava da vinda de Jesus. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, não vos perturbeis ainda, não se perturbeis com isso ainda, falta muita coisa a fazer, falta muito trabalho. Então não fique preocupado com alguma epístola, que são cartas também, com alguma palavra de alguém que fala que Jesus já está voltando. O Senhor, ele avisou em Mateus capítulo 24, como a gente já bem relatou aqui nos estudos, que muitos sinais aconteceriam, os sinais do tempo do fim e os sinais dentro da grande tribulação. E ele explicou categoricamente, dentro da cronologia profética, as coisas que iam acontecer e como a igreja deveria proceder a respeito desses assuntos. Mas as pessoas nessa época aqui, também como hoje, estão falando de um tal arrebatamento secreto, uma grande mentira que é esse arrebatamento secreto, que a Bíblia não fala que o arrebatamento é secreto. Então vamos entender isso pelas palavras do apóstolo Paulo, não minhas palavras, mas as palavras do apóstolo Paulo interpretadas à luz do contexto da palavra de Deus. Aqui ele diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem é esse homem? É o Iníquo, é o Anticristo. Ele se levanta para dominar, mas tudo dentro do controle de Deus. Mas antes aqui no verso 3, que eu não li ainda, vou ler agora, ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então você vê, que haverá uma apostasia da igreja, da própria igreja, que ele está falando das próprias pessoas, também no contexto do mundo todo, mas mais também no contexto da igreja. Porque muitos que andaram na fé, muitos que andaram dentro dos princípios, irão se apostatar. E o chefe da apostasia, quem é que comanda essa apostasia? É esse Iníquo, é esse que vai aparecer. Ele diz que ele é o homem do pecado e também é chamado de o filho da perdição. Então esse último anticristo que se manifestar vai ser o mais perverso de todos,
Porque lá em 1 João já diz, né? João já fala que os anticristos já estão no nosso meio. Quantos anticristos já se manifestaram, né, no meio do povo? Então você vê o primeiro grande anticristo, Caim. Depois vieram outros tipos de anticristo, né? Como Nimrod, foi um grande anticristo daquela época. Então, em todas as eras, em todas as gerações, tiveram grandes anticristos. Além dos outros anticristos que não são chamados de grandes, porque eles não tiveram grande identificação e também grande, como é que se diz, uma grande influência na sociedade. Mas aqueles que tiveram grande influência, todos são chamados de anticristo, né? Aqueles que perseguem o povo de Deus, aqueles que maltratam o povo de Deus. O próprio faraó foi chamado, um tipo de anticristo, né? Porque perseguiu o povo de Deus. Também os próprios imperadores romanos perseguiram o povo de Deus. E todos aqueles que perseguem os homens de Deus, né, as pessoas de Deus, são chamados de grandes anticristos. Por quê? Porque eles têm muita influência entre o povo. E eles fazem a cabeça do povo, eles movem as pessoas a terem as mesmas ideias que eles, né? Aí ele diz que é também chamado, como eu falei, né, no estudo, de o homem do pecado, o filho da perdição, né? E ele diz que essa apostasia, ela tem que ser real, ela tem que vir primeiro, antes que se manifeste o último anticristo, que é a própria reencarnação de Satanás, a própria reencarnação do diabo e do mal. Então a Bíblia diz, como eu li no verso 4, né? Ele se opõe contra tudo que se chama Deus, como sempre aconteceu nas gerações, mas mais agora na grande tribulação. Ele diz, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Nós já sabemos que lá em Israel está sendo construído o quê? Está sendo construído o terceiro templo, né? Tem até o Instituto do Templo, já preparando todos os ornamentos, os utensílios, as roupas dos sacerdotes, para poder começar a construção do terceiro templo. Está só vendo aí a questão do terreno, porque está essa disputa, né? Da questão do terreno. Mas só ajeitar isso aí, porque tudo está no controle de Deus. Aí vai começar a construção do terceiro templo para se iniciar. Então ainda tem esse sinal também para se cumprir, porque a palavra de Deus diz que ele se assentará como Deus no templo de Deus, né? Porque nós sabemos que, na verdade, a presença de Deus agora está em nós, no nosso templo. Mas ali, quando eles fizerem aquele templo, vai ser em homenagem a Deus, o Pai, né? Mas eles não têm um filho, porque eles não creem em Jesus Cristo. Ele crê nesse Messias, né? A maioria do povo judeu, principalmente o judeu ortodoxo, ele crê no Messias que há de vir. E nós sabemos que esse Messias não é o verdadeiro Messias. O verdadeiro Messias já veio, que é Jesus Cristo, né? Falado pelos profetas maiores e menores, profetizado já na antiga aliança, realizou tudo na nova aliança. E está realizando no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. Aí a Bíblia diz, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Então você vê, Paulo escreve essa carta aqui e diz, vocês não se lembram que tudo isso eu já falava para vocês quando eu ainda estava com vocês, né? E eles estavam tudo preocupados ainda. Parece que as pessoas esquecem do que a gente fala, né? Do que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo fala, Jesus fala, mas parece que as pessoas esquecem. Jesus diz, cuidado para ninguém vos enganar. Mas as pessoas são enganadas. Por quê? Porque não examinam as escrituras, não faz estudo bíblico. Não faz estudo bíblico, tem que fazer uma oração, pedindo o discernimento espiritual da revelação da palavra. Então tudo isso para entender o cronograma profético de Deus. A Bíblia diz, e também tem que o Senhor revelar, né? Mas às vezes o Senhor revela, a pessoa ainda não entende porque tem preguiça de estudar, ainda tem isso também. Mas vamos para frente que o Senhor nos está dando a oportunidade. Aí verso 6 ele diz, e agora vós sabeis o que eu detenho, para que a seu próprio tempo seja manifesto, porque já o ministério da injustiça opera, somente a um que agora o retém, até que do meio seja retirado. Então ele fala aqui, sabeis o que o detém. Então já naquela época havia aquela preocupação da manifestação do último anticristo. Mas passado vários anos, passado várias décadas, né, e passados séculos, ainda não se manifestou o último anticristo, mas agora já está para se manifestar. Porque até os cálculos proféticos, até a questão do calendário judaico já bate numa data precisa, uma data certa para a manifestação do último anticristo. Porque vários anticristos já se passaram, né? Vários tipos de anticristos. Mas o último, o mais perverso, que ele vai se manifestar na grande tribulação, ainda não se manifestou ainda. Aí ele diz, e agora vos sabeis o que eu detenho, para que o seu próprio tempo seja manifesto. Então tem um tempo certo, né? Não é qualquer tempo. Existe o tempo certo do último anticristo se manifestar. E o que eu detenho? Todo o contexto diz que é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus na pessoa do seu Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Então você vê que Deus está no controle de tudo. Deus só vai deixar o último anticristo se manifestar no tempo certo. Aí ele diz,
Porque já o ministério da injustiça opera. Ou seja, o ministério da injustiça já está operando, Deus está permitindo. Porque ele disse, deixai crescer juntos até a ceifa, o joio e o trigo, né? Então o joio já está operando, os anticristos já estão operando, para que se manifeste, para que tudo colabore para a manifestação do último anticristo. Aí ele diz aqui, né, ó, até, agora o que eu retenho, até que do meio seja tirado. O que é que do meio vai ser tirado? O que é que se entende sobre isso? As pessoas pensam que é a igreja que vai ser tirada antes. Não, meus amados. O apóstolo Paulo, ele disse, ó, aqui no verso 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então é só na volta de Jesus. Na volta de Jesus é que é o arrebatamento da igreja. Não existe arrebatamento, nem secreto, nem de ninguém antes de Jesus voltar. Jesus já vem dizendo, trazendo um arrebatamento, para trazer o arrebatamento, para a gente levar a gente para as bodas do Cordeiro. Então só no final que Jesus volta e completa o arrebatamento. Tem que acontecer a grande tribulação, tem que se manifestar o último anticristo, aí começa a grande tribulação, né? O povo que ficar, aqueles que não morreram, os vivos, vão ser perseguidos, mas vão ser protegidos por Deus. Então a pessoa tem que entender a palavra. Então você vê que quais são os três mais cotados hoje em dia, as pessoas estão falando no jornal, as pessoas estão falando nos sites, né? De estudo bíblico, as pessoas que falam aqui na internet sobre as profecias bíblicas, que estão mais cotadas para ser o último anticristo. Não sabemos se são. Eles têm as características, né? Tem algumas características, que não vamos falar aqui agora, mas tem. São quem? São aquele o Jared Kushner, que é o genro do Donald Trump, casado com a filha do Donald Trump, né? As pessoas falam também de Emmanuel Macron, que é o presidente da França. As pessoas falam muito sobre ele, né? Ele tem umas características, ele é príncipe, né? Ele é um presidente, ele é o chefe da União Europeia, né? O líder da União Europeia. Então, algumas características, eu vejo muitas pessoas falando nos sites de notícia e sobre profecia bíblica que eles têm várias características que denotam ser o último anticristo. O anticristo é um homem, né? É um homem. Mas a Bíblia diz, e aqui o apóstolo Paulo diz que ele tem que ser um apostata. O que é um apóstata? Apóstata é aquele que andou nas coisas de Deus. Ele pelo menos aparentou, né? Andou. Ele foi, pelo menos um religioso ele foi. Mesmo que ele não seja um espiritual, mas pelo menos um religioso ele foi. Mas aí, de um determinado tempo, ele deixou o caminho de Deus. Ele deixou o caminho de Jesus. E se apostatou da fé. Então ele tem que ser, esse homem ele tem que ter essas características. Mas as pessoas falam, né? Tem outros também, mas não dá tempo para falar tudo aqui no vídeo, tá certo? Então, meus amados, essas são as características do anticristo. Nós temos que entender, Apocalipse capítulo 7, só para a gente complementar aqui a questão do Espírito Santo de Deus, Deus está no controle de tudo. Tudo só acontece debaixo da proteção de Deus, debaixo da mão de Deus, da vontade, da soberania de Deus. Então aqui Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 2, ele diz, ó, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, o qual tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as aves, até que hajamos selado nas suas testas o céu do nosso Deus. Tá certo? Então o que é que o anjo está dizendo aqui para aqueles 4 anjos, né? Um anjo, né? Que subiu do lado do sol nascente, tinha um selo do Deus vivo, fala para 4 anjos. Esses 4 anjos estão fazendo o quê? Eles estão segurando os ventos de contenda, pela ordem de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então o que detém também o anticristo? O próprio Espírito de Deus. Porque tudo é pelo Espírito de Deus, irmãos. O próprio Deus, a Bíblia diz lá em Gênesis, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, deu a sustentação, dá a sustentação de tudo, de todo o universo. O Espírito de Deus está em todo canto, é onipotente, onipresente, onisciente. O Espírito de Deus não pode sair de nenhum canto, porque nós estamos dentro de Deus. Né? Não é? Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Digo mais uma vez, para você entender. Então o Espírito Santo de Deus não pode sair de canto nenhum. Então já vi muitas pessoas dizendo, não, ali é o Espírito de Deus que vai tirar a igreja e o Espírito de Deus vai também. Não vai, irmãos. O Espírito de Deus não pode sair de canto nenhum, porque o Espírito de Deus é onipresente. Onde a pessoa estiver, está o Espírito de Deus. A Bíblia diz, os olhos de Deus estão em todo lugar. Então o que o detém o anticristo? O Espírito de Deus. Mas não é porque o Espírito de Deus vai sair ou vai tirar a igreja, não. É porque ele só apenas detém. Assim como o anjo também, ó. Esse anjo aqui que tem o selo do Deus vivo, ele detém, pela ordem de Deus, os 4 anjos que vão danificar o céu, terra e mar nos juízos de Deus, na grande tribulação, lá no Apocalipse, nos juízos finais. Tá certo? Então a pessoa tem que entender isso. Se não entendermos isso aí, você vai ficar embolado. Com quem um diz, outro diz. O apóstolo Paulo diz, não se movais facilmente com qualquer coisa. Você tem que examinar a palavra. Amém?
Então é isso, o Espírito Santo de Deus é que retém a aparição do anticristo. Quando Deus disser assim, tá no tempo de aparecer, ele vai se manifestar, ele vai aparecer, que é o Espírito de Deus que ele detém. Mas a igreja não sai. A igreja só é arrebatada na volta de Jesus. Depois que se manifestar o anticristo, depois que acontecer toda a grande tribulação, e no final que Jesus volta, quando se cumprir todos os sinais, Jesus volta para arrebatar a sua igreja, a sua amada igreja. Amém, meus amados?